Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conexão. O projeto tem como base estrutural o auxílio à sua caminhada profissional, pois é traçando a rota do profissional de sucesso. E o tema que abordaremos hoje será as inteligências múltiplas, a teoria das inteligências múltiplas. E antes mesmo que eu entre no tema, deixe que eu me apresente para você. Meu nome é Sandra Santos, eu sou grafóloga, consultora empresarial e docente em inteligência emocional. Eu trabalho juntamente com a Cilinha Vieira, que também é docente em inteligência emocional, também grafóloga e consultora. Nós temos verdadeira paixão por ser humano e por essa melhoria contínua no processo de desenvolvimento do ser humano, para que consiga então viver cada vez melhor. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesse vídeo e dizer que se você ainda não está inscrito em nosso canal, faça isso. É rapidinho, rapidamente, são menos de 5 segundos, você consegue fazer lá a sua inscrição. E se está gostando do tema, deixe um joinha, deixe um like para nós e ative também o sininho das notificações, pois assim o YouTube entende que é de relevância esse tema e pode chegar a um número cada vez maior de pessoas. Sem dúvida alguma, para você faz diferença nenhuma e para nós total diferença. Vamos ao tema então, a teoria das inteligências múltiplas. Essa teoria foi desenvolvida na década de 80 por um grupo de pesquisadores, de estudiosos de Harvard, sendo liderado então por Howard Gardner, um psicólogo norte-americano em 1983, que separou, nomeando então cada uma das inteligências, sendo elas lógico-matemática, linguística, corporal sinestésica, intrapessoal, interpessoal, espacial, musical, naturalista e depois acrescentando então a existencial. Essas inteligências, elas nascem, as pessoas me perguntam às vezes, mas Sandra, essas inteligências já nascem com a pessoa, ela já acompanha a pessoa desde o ventre materno, já nasce? Não, com toda certeza temos sim algumas facilidades no sentido de um pouco mais de aptidão, mas nada que seja suficientemente significativo para que torne você incapaz de se treinar em cada uma dessas inteligências. E aí, claro, a observação fundamental é de que você consiga se desenvolver positivamente, se desenvolver bem em cada uma dessas inteligências. E é lógico, a lógico-matemática está ligada às pessoas com uma capacidade racional muito ampliada. As pessoas que têm uma facilidade com os números, que têm uma facilidade com métricas, com medições, estão aí dentro dessa classificação, não da facilidade inicial, como eu disse, mas do que foi muito bem desenvolvido. A inteligência linguística para os grandes oradores, professores, preletores de grandes workshops, grandes palestras, grandes preleções, pessoas que têm uma facilidade com o aspecto linguístico, como o próprio nome diz. A capacidade de desenvolvimento da inteligência corporal sinestésica é a fácil adaptação ao entorno, ao ambiente que a pessoa perpassa, que ela sobrevive, e ali te dá a capacidade de flexibilização nesse aspecto. A inteligência intrapessoal é aquela fala, daquela comunicação de você com você mesmo. É onde naturalmente você entra em contato com você mesmo e nós observamos nas empresas, abrindo aí um parênteses para falar disso, que primeiro, se a minha comunicação intrapessoal está defasada, naturalmente a interpessoal, que é a nossa próxima comunicação, também vai entrar em descrédito, vai entrar em descompasso e desorganização, porque interpessoal é você com o meio, você com o outro, é como você comunica com o outro. E aí, muitas vezes, a comunicação intrapessoal, se ela estiver cheia de ruídos ou defasada, ou seja, eu não sei de jeito nenhum o que eu quero comunicar, eu vou ter grandes problemas na interpessoal, que é essa que eu disse. A inteligência espacial é aquela que nos coloca em contato aí
com esse universo do espaço, como o próprio nome diz. Então, a facilidade em astronomia, em astrofísica, nessas perguntas também que tem a ver com o espaço em si. A inteligência espacial é aquela que nos coloca em conexão positiva com o meio ambiente, no sentido geral, com os nossos espaços. Está muito quente, está muito frio, como eu tenho facilidade também em gerir esse meu contato, esse meu relacionamento. E aí, a inteligência musical é aquela que tem a ver com uma facilidade em guardar as notas musicais, em talvez tirar uma música de ouvido, seja nesse ou naquele aspecto, seja nesse ou naquele instrumento. É o que faz com que a pessoa naturalmente desenvolva uma facilidade, inclusive também para ouvir muito bem, apuradamente e conseguir ser um maestro, aí alguém voltado para esse aspecto. A inteligência naturalista é aquela que faz com que você compreenda bem os detalhes biológicos do meio ambiente, detalhes naturais, como os aspectos da natureza em si, dos elementos e dos elementais de maneira geral, como você se conecta com esse universo. E a inteligência existencial, que foi então, chegou depois, né? Veio então como um complemento, é aquela dotada então das grandes perguntas da humanidade. E uma delas, talvez a mais importante: quem sou eu? Quem é você? Será que está claro para você hoje quem é você? Será que você consegue perceber nitidamente quem é você? E nesse sentido entra completamente a ideia, a hipótese do autoconhecimento. Foi preconizada por filósofos da antiga idade, muito antigo, que diziam: conhece-te a ti mesmo e conhecerás Deus e os universos, conhecerá tudo à sua volta. Então, é um caminho profundo que você identifique quais são os seus talentos previamente desenvolvidos, como você consegue fluir nesse aspecto das suas inteligências. A ciência que nós acreditamos, até aqui o conjunto de estudos, a epistemologia que a gente desenvolve, que é conjunto de conhecimento, nos diz que as pessoas, no sentido geral, trazem as mesmas capacidades. Inclusive, recentemente, uma pesquisa que tomei conhecimento, onde Einstein teve o seu cérebro, pós-mortem, é claro, avaliado. E chegou-se à conclusão, uma coisa muito impressionante, que é a seguinte: o cérebro dele é igualzinho o meu, igualzinho o seu, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que ele usava o cérebro dele. Então, aí está aí a questão dos treinos, do treinamento. Então, quando você tomar contato, quando você tomar conhecimento com alguém que detém um grande potencial de excelência nessa ou naquela área, saiba, foram dedicados ali horas de estudo, horas de teoria, prática e treinamento repetitivo. Então, nós repetimos determinado aspecto, determinado hábito é repetido para que ele se torne, então, fixo, para que ele se torne, então, hábito desenvolvido com excelência. E dentro de cada um de nós tem um programinha para fazer tudo que a gente faz. Tem um programinha para que a gente se comunique uns com os outros. Tem um programinha para as ações externas, é o jeito que eu como, que eu bebo, como eu levanto a colher, como eu pego o copo, como eu pego na caneta, penteo o cabelo, todos os aspectos. Então, quando nós nos apercebemos que esse hábito, ou esse comportamento, ou essa forma de ação está congruente com aquilo que queremos manifestar, ok. Quando de alguma forma percebemos que não, que precisamos mergulhar em algumas transformações, é onde entra a necessidade dessa avaliação, que se faz, aliás, necessária em toda a nossa vida. Preciso lembrar também que o Dr. Daniel Goleman, PhD, que escreveu a obra Inteligência Emocional, nos trouxe então uma outra inteligência, que foi a questão, como eu disse, da inteligência emocional. E o que é, Sandra Santos? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de resiliência, lidar com os reveses da vida sem deixar-se sucumbir, sem deixar-se atribular excessivamente, perdendo o ponto de equilíbrio. Então, diante das situações de mudanças, de oscilações na nossa trajetória, é importante que nós tenhamos aí essa facilidade em gerir melhor as nossas emoções. Aliás, é um tema abordado aqui no nosso canal, pode procurar que você vai encontrar esse tema falando de inteligência emocional, porque é profundo
e algo que pode te levar a resultados inacreditáveis quando sim, o controle das emoções se faz presente. Aliás, quando as emoções nos controlam mais do que nós controlamos as emoções, nós estamos aí a caminho do fracasso, a caminho de resultados completamente insatisfatórios. E foi uma contribuição do Dr. Daniel Goleman na obra Inteligência Emocional que nos falou especificamente sobre essa inteligência em particular. Voltando então para o nosso aspecto essencial do autoconhecimento, existem várias formas de se conhecer melhor. Existem várias formas. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, aí atormentados por um incômodo, que é quando estamos com resultados insatisfatórios, normalmente nós mudamos em dois aspectos. Ou quando a gente aprende ou quando cansa de sofrer. É mais ou menos isso. Então, o movimento no qual a gente se move, aí, desestruturando a nossa zona de conforto, que de confortável não tem nada, mas muitas vezes é aquilo que conhecemos, portanto é aquilo que achamos que está ok. E aí nós desestruturamos ou temos desestruturados ou desestruturadas as nossas zonas de conforto, é aí que a gente vai em busca de uma transição, de uma transformação. E se faz absolutamente necessário para que consigamos então esse processo de autodesenvolvimento, esse processo de evolução contínua na nossa trajetória existencial. A questão do autoconhecimento nos traz, antes de mais nada, um processo chamado de autonomia, ou seja, eu tomo contato com aquilo que me faz bem executar e a maior vantagem disso é exatamente quando eu percebo incongruências, quando eu percebo divergências entre a minha maneira de se manifestar, as minhas escolhas, o que eu gostaria de estar escolhendo. É como se fosse mesmo um caminho no qual eu quero uma coisa com a cabeça e acabo sentindo outra com o coração. Isso traz um infinito ponto negativo, traz um ponto negativo enorme, que é a questão então de você divergir, como se você estivesse divergindo de si próprio, de si mesmo. Portanto, a importância do autoconhecimento. Costumo dizer que existem 2 dias dos mais importantes na nossa trajetória, lógico que tem outros, mas entre eles, dos mais importantes é o dia que você nasce. O dia que você nasceu e o dia que você descobre o que você veio fazer aqui, ou seja, você descobre a sua missão. É muito importante porque a partir do momento que você está afinizado com o seu processo de missão, o seu propósito de existir, naturalmente você está no seu eixo, você está em si mesmo, na sua melhor versão. E portanto você talvez nem precise aí de um esforço muito grande para fluir. Ou seja, você entra em estado de flow naturalmente. Sandra Santos, e como que eu descubro isso? Então, as inteligências múltiplas, antes de mais nada, são caminhos de estudos mergulhados para você conseguir compreender melhor o que você gosta mais, como você flui. Outro assunto interessante, já ainda nessa mesma direção, nessa mesma linha, quando alguma mãe, algum pai, orientador, orientadora me pergunta assim: meu filho gosta muito de matemática, ou meu filho gosta de desenho. Eu incentivo o desenho, ou eu naturalmente incentivo para que nas outras matérias ele vá muito bem. E a minha dica teórica com relação a isso é: incentiva aquilo que ele mais gosta para que ele fique ainda melhor, se torne muito melhor. O que seria da música se um dia Beethoven não tivesse encontrado os seus instrumentos? O que seria do tênis se Guga não encontrasse com a bolinha, com a raquete? E aí, por aí vai, os grandes gênios da humanidade se consolidando, então, a partir de um momento de estímulo daquilo que gostavam de fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, precisa saber um pouco sobre cada assunto, até para que você tenha aí uma propriedade nesse aspecto. E também é dito que foi feita uma pesquisa onde determinadas pessoas, um grupo de pessoas, foram questionadas sobre qual era as 3 palavrinhas mais difíceis de serem proferidas. E na Europa, que é um local onde as pessoas têm uma tendência a uma racionalidade muito maior, talvez um afastamento dessa coisa mais latina, mais sangue quente do brasileiro, por exemplo, disseram que era muito difícil o eu te amo. E aí chegaram à conclusão, pós várias identificações, que não. As palavras mais difíceis a serem proferidas é eu não sei. Então nós temos naturalmente
um impulso dentro de nós que diz que a gente tem que saber de todas as coisas. Isso não é verdade, definitivamente. Então, ninguém é obrigado a saber tudo. Mas nós somos treinados desde pequenininhos, desde criança, nós somos treinados para isso, para dizer que sabe sobre esse ou aquele assunto, esse ou aquele aspecto. E de verdade, não é necessário, até porque, como disse, existe aí, lógico, uma verticalização, uma tendência, um foco que te faça mais feliz, que te deixe mais tranquilo ao executar. E aí sim, você que é pai, que é mãe, que é orientador, orientadora, voltar a atenção para isso, para fazer com que seu filho se torne muito bom naquilo que ele escolheu e ele tenha um conhecimento aí médio sobre todas as outras informações. Mais uma vez, é caminho de autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu me conheço melhor, naturalmente eu percebo aonde pode entrar positivamente, aonde naturalmente eu consigo compreender como tenho desenvolvido essas minhas inteligências, as inteligências múltiplas. E aí, sem dúvida alguma, conseguirei um resultado cada vez maior nessa direção. Quero falar com vocês sobre um assessment profundo, importantíssimo, no qual tenho aí anos de experiência e gosto bastante, porque sinto que tem uma taxa de acerto muito próximo, de elevada profundidade na hora de falar sobre você mesmo. Sabe do que eu estou falando? Não? Sobre grafologia, a ciência da escrita. Ciência essa na qual, dentro desse assessment, é perfeitamente possível de identificarmos cada uma das inteligências múltiplas. A ciência da escrita é um assessment, é uma técnica que é capaz de identificar como anda a sua capacidade, por exemplo, de ter desenvolvido positivamente a sua inteligência lógico-matemática, a sua inteligência musical, por exemplo, que tem a ver com a criatividade na grafologia, ou seja, na sua forma de escrever, tem aspectos nos quais serão possíveis de identificações como você tem comunicado através da escrita e como você tem manifestado essa capacidade de ter uma criatividade elevada, uma criatividade exacerbada. E aí, se você tiver dificuldade com isso, talvez buscar uma aula de dança, talvez uma aula de pintura. Ah, mas eu sou muito ruim, mas você precisa começar. Um dia você pegou pela primeira vez numa caneta para escrever e aí desenvolveu, lógico, escrever é um ato inconsciente e consciente que nasce no lobo frontal e depois se desenvolve através de impulsos neurais, impulsos neuronais, que é o que desenvolve a sequência da escrita através do tônus motor no qual você se manifesta no papel. E aí, essa ciência que estou falando para você tem a ver com esse movimento no qual você se dedica a compreender melhor aspectos específicos da sua personalidade e do seu caráter, vinculando com a ciência da escrita. É uma ciência centenária, muito, muito antiga, que tem como base essa proposta de trazer um perfil grafológico no qual você consiga se compreender melhor. Além da inteligência musical, que tem a ver com a criatividade, também a espacial, como você lida com os espaços à sua volta, como você tem conseguido se manifestar. A inteligência intrapessoal, que é importantíssima, essa maneira como eu comunico comigo, inclusive abrindo aqui outro espaço, outro parênteses para dizer que tem a ver com o conjunto de crenças que temos sobre nós mesmos. E com toda certeza, a crença que você tiver sobre si é exatamente a que você vai emanar através de pensamentos, através de sentimentos que transformar-se-ão em ações. E através dessas ações e escolhas, as pessoas passarão a te conhecer. Através da sua comunicação falada, da sua comunicação linguística, as pessoas vão buscar te conhecer. E a partir daí, nós emanamos então esse conjunto de crenças. E o que são as crenças, Sandra Santos? Primeiro, que são profecias realizáveis sobre nós. Segundo, que são verdades absolutas que trazemos no nosso arcabouço de pensamentos sobre nós mesmos. Então, se você imagina que você é uma pessoa de sucesso e acredita nisso, naturalmente você vai fazer fluir nessa direção. Da mesma forma que você acredita ser uma pessoa de resultados insatisfatórios, de fracasso, é exatamente isso que você vai ter.
Então, Henry Ford dizia que se você pensa que está certo, se você pensa que está errado, nos dois aspectos você está certo. Então, o que ele quis dizer com isso é que aquilo que pensamos de nós é exatamente o que o outro vai ler. E aí, a comunicação intrapessoal é exatamente como eu comunico comigo mesma essas determinadas crenças. Então, talvez você tenha sido altamente se comparado na sua infância. Talvez você tenha vivido situações de extrema cobrança, de extrema pressão. As mães, os pais, os educadores, na melhor das intenções, às vezes te compara com o seu irmão dizendo assim, mas seu irmão é um sucesso, você não, tudo que você faz dá errado, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você por algum motivo acreditar nisso, acabou. Porque aí naturalmente você depois vai ter que trabalhar profundamente sobre esse movimento. E ainda que você tenha resultados de sucesso absolutamente significativos, para você mesmo eles não significarão nada. E aí tem a ver exatamente com essa questão, como eu comunico comigo mesma as minhas próprias ações, as minhas próprias escolhas e aqueles pensamentos que vão levar a sentimentos e desdobrar em ações. Então, a grafologia, a avaliação da personalidade através da escrita, é capaz de trazer para você informações preciosas sobre você mesmo, nos mais variados aspectos, de uma maneira profunda, porém simples, porque através de um texto, um papel em branco, 20 linhas escritas com uma caneta esferográfica, a assinatura, naturalmente você vai ter traçado aí o seu perfil grafológico, onde você vai conseguir identificar vários aspectos da sua personalidade e do seu caráter. Então é apenas uma ferramenta a mais, é uma dica de como trazer a profundidade do autoconhecimento, de uma maneira ao mesmo tempo que simples, mas com profundidade, como eu disse, e com uma identificação muito próxima de alta assertividade para o seu movimento. Então o meu convite para você, se você ainda não conhece, tem vários vídeos nesse canal que vai falar sobre a grafologia, a ciência da escrita, e é um conhecimento que eu estou dentro dele há mais de 20 anos. Nossa equipe está preparada para atender você, para conhecer um pouco melhor dessa ciência tão fantástica que é a grafologia. Pois bem, então o que é a definição nua e crua, definição seca inicialmente de inteligência? A capacidade de extrair informações e aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente e compreender, conseguindo utilizar corretamente o pensamento e a razão. Essa é a definição de inteligência. Então, dentro desse movimento das inteligências múltiplas, perceber qual é a verticalização. E é lógico, acrescentando, como eu disse, a inteligência emocional, porque sem dúvida alguma, os nossos resultados passam por esse contato. O contato conosco mesmo, o contato com o ambiente, o contato com o outro e as mais variadas formas como manifestamos. Em algumas situações, determinados professores, determinadas pessoas aí do corpo docente das academias dizem que não são responsáveis 100% pela informação que passa. Então diz assim, eu tenho 50 alunos, 48 aprenderam, apenas 2 não aprenderam, então não é responsabilidade minha. Na verdade é, porque a comunicação é de responsabilidade do comunicador. E isso passa pelo aspecto de como você lida com a sua inteligência na hora de expandir o seu conhecimento, ou seja, atingindo efetivamente o seu objetivo. Nesse sentido, muitas escolas já têm despertado para a importância de formas diferentes de aprendizagem. Na verdade, a maioria dos problemas que a nossa educação, como um todo, nossa, do mundo todo, não só nacionalmente falando, não só Brasil, mas o mundo todo tem, não são problemas de aprendizagem. A maioria são problemas de ensinagem, porque de verdade, muitas situações se fazem necessárias à flexibilização. Então, aquele aluno às vezes que para e fixa o olhar longe, parece que ele está distante, talvez, ou às vezes fica olhando para cima, ou fica olhando para o lado, ele precisa compor a informação na cabecinha dele. Muitas vezes não é desligado ou desconectado, é um foco de criatividade diferente por ser uma criança voltado para o aspecto de uma comunicabilidade visual.
E tem sobre isso também aqui no canal, sistemas representacionais de comunicação. Os sistemas nos quais a gente consegue se comunicar melhor, perceber o mundo externo de maneira melhor. E aí, muitas vezes o professor ele fica ali de bronca, ele acha que não, que aquele aluno não está prestando atenção e na verdade o menino está distante. Se a gente parar para avaliar, para analisar, uma coisa muito séria foi exatamente o que nós vivenciamos nos últimos 15 anos como proposta de revolução na informação. Quando que a gente ia imaginar, a coisa de 20, 25 anos atrás, que seria possível isso que nós estamos fazendo aqui agora? Esse encurtamento de distâncias a partir de um vídeo, no qual você é capaz de absorver determinadas informações, interagir e mandar também comentários. Aliás, mande comentário que a gente adora receber comentários seus. E, ao mesmo tempo, trazer um nível de informação com mais profundidade. Então isso, se contassem pra gente, a gente não acreditaria, com toda certeza. E aí tá essa disposição agora, a conexão entre as pessoas via revolução da informação. E tudo tem dois lados, então de novo eu convido para que a gente consiga então usar inteligentemente as nossas escolhas para saber quanto tempo a gente disponibiliza. A gente fica no celular, a gente fica no tablet, a gente fica no nosso notebook, até porque em determinadas situações se tornam verdadeiros ralos de tempo, de energia, desperdícios nos quais a gente não consegue a utilização positiva e coerente das nossas escolhas. Então a dica para que a gente consiga usar inteligentemente os meios de comunicação. E nos encaminhando aí para um aspecto muito importante, aliás, como proposta desse projeto, como que profissionalmente você tem utilizado as suas inteligências? Como você tem desenvolvido e vivenciado? E você, meu amigo que é líder, meu amigo que é diretora aí de uma empresa ou proprietário que seja, como tem observado as inteligências múltiplas no seu corpo de colaboradores, nos seus profissionais? Porque em algumas situações tem movimentos que podemos fazer para melhorar esse aspecto. Então, hoje é sabido que eu economizo pelo menos 4 vezes do que gastaria com o curativo se eu entrar na proposta do preventivo. E preventivo nas empresas passa por treinamento. Comunicação, por exemplo, mas não só comunicação. Essa via que foi falada agora como as inteligências múltiplas, como eu mergulho nas inteligências múltiplas. Como eu percebo o nível de inteligência emocional nas reuniões, na exposição de um determinado colaborador, na facilidade em comunicar, na comunicação interpessoal, por exemplo, na inteligência interpessoal, na hora de explanar uma determinada informação que será de utilidade altíssima para o colaborador e para a sequência do desenvolvimento profissional. Enfim, que você utilize positivamente através da via de busca de treinamentos, gerando autodesenvolvimento para que os colaboradores consigam atuar com uma performance ainda maior. E para você, meu amigo, que faz parte do corpo de colaboradores desta ou daquela empresa, a pergunta: você está satisfeito com o que tem feito? Você tem vivido momentos em que você se encontra em flow, ou seja, no ápice do fluir, sim ou não? Porque é no mínimo falta de inteligência eu trabalhar com alguma coisa que eu não considero como sendo uma aptidão, como sendo um talento, como sendo algo positivo do meu desenvolvimento. Então é nesse sentido que nós estamos também à disposição com consultorias, com treinamentos, gerando autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então a gente vai, sem dúvida alguma, ampliar cada vez mais esse aspecto de temas afins que tem a ver com as inteligências múltiplas, tem a ver com o seu próprio desenvolvimento e como você tem manifestado essa capacidade. Algumas intrínsecas, outras com
treinamentos contínuos para você fluir ainda melhor na sua área de atuação profissional. Uma das coisas importantes é analisar o clima organizacional. Então, como que eu fico sabendo isso? De acordo com as suas respostas biológicas, suas respostas físicas. Se você está tendo resposta de um cansaço excessivo, se você está tendo respostas de um desgaste muito grande, com perda de apetite, perda de sono, qualidade de vida comprometida, pode advir de desenvolver uma área profissional que nada tem a ver com a sua busca, nada tem a ver com você. E aí, se isso for verídico, é importante que você mergulhe cada vez mais para trazer congruência, para trazer equanimidade nas suas ações e assim conseguir fluir ainda melhor. Quando as pessoas perguntam sobre como desenvolver esta ou aquela capacidade, seja ela cognitiva, seja ela dessa busca de compreensão teórico-prática, enfim, nós nos valemos sempre da questão inicial da autoobservação. Em uma determinada época, quando ministrávamos, eu e a minha sócia, aula numa grande instituição, numa grande universidade da região, tínhamos um curso chamado Gestão de Pessoas e Desenvolvimento da Inteligência Emocional, que na verdade abordava também as inteligências múltiplas. E aí, certa vez, uma pessoa, um grande líder, um líder de uma grande empresa, chegou e disse assim: professora Sandra Santos, põe aqui no telão sequência, põe passo a passo. Eu sei, o passo a passo é assim uma tentação, a gente gosta muito, né? Mas nem sempre ele vai fluir, porque ele queria passo a passo de como gerir pessoas e, sobretudo, como lidar igualitariamente com todos. Um dos aspectos da flexibilidade é exatamente este. Não há maior insanidade que lidar com pessoas diferentes agindo na mesma direção, da mesma forma. Da mesma maneira que não tem insanidade maior como lidar com grupos iguais, tratando cada um de uma forma. Então, há que se ter inteligência para perceber que esse eu posso pressionar um pouco mais, aquele eu vou ter que ser mais suave na minha administração de liderança e de gestão. E passa por esse aspecto também das nossas inteligências múltiplas, que é a ação na hora certa, no lugar certo, com as pessoas adequadas para aquela determinada ação, para aquela determinada atitude. Então, esse movimento é contínuo de autoconhecimento, esse movimento é contínuo de busca na trajetória de excelência a qual cada um de nós nos dispomos. Então, esse conjunto de informação das inteligências múltiplas e como a gente as manifesta pode ser de grandiosa utilidade para que as pessoas consigam, então, ter um resultado cada vez mais satisfatório. Pessoas que em determinadas situações encontram dificuldade em gerir as próprias emoções, têm também dificuldade em gerir a comunicação externa, as emoções com as outras pessoas. Então, naturalmente, isso passa por uma proposta, por um propósito de se analisar. Em determinadas situações é muito simples, como, por exemplo, eu disse a questão do propósito. Você não pode estar completamente incongruente com a área profissional que você escolheu, porque uma vez que você esteja assim, naturalmente nada vai fluir. E do contrário, se você está afinado, se você está equilibrado, se você está congruente com aquilo que você de verdade acredita, você vai estar muito mais centrado no seu eixo de atuação profissional, relacional, familiar, social, em todas as direções. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, entra lá, inscreva-se, dá um like caso você esteja gostando desse nosso conteúdo, porque para você é muito simples, é muito tranquilo em fazer isso, e ativa também o nosso sininho das notificações. Nós temos vários temas, mas sem dúvida nenhuma, se você quiser acrescentar e dar sugestões, será sempre muito bem-vindas. Essas sugestões farão que a gente possa enriquecer o conjunto de conhecimento estão aqui embaixo. Nos comentários você pode colocar aí as suas sugestões. Nós responderemos. Talvez não imediatamente, mas sim você obterá a sua resposta. Porque dessa maneira a gente continua traçando a rota do profissional de sucesso.